refletir Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor. Amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com Ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Eu quero ser um portador de luz, pra minha vida refletir Jesus, seguindo os seus passos, semeando amor. Amor que vem de Cristo, nosso Salvador. Com Ele eu não temerei, todos os gigantes eu derrotarei. Ao mundo vou testemunhar, eu recebi de Cristo a missão de salvar. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Nada nesse mundo poderá me parar, a minha fé em Cristo está firmada, e não será perigo ou tribulação que vai me impedir de cumprir a missão. Corajosos, desbravadores do Rei, em seu nome vou cumprir a missão. Corajosos, não temem, não desistirão. A minha paixão é Cristo, minha vida e salvação. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo na minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem.
Fala, galerinha, seja bem-vindo a mais um super episódio da nossa classe bíblica. E hoje eu quero me convidar para estar mais uma vez aí na sua casa, aí no seu smartphone, no seu computador, para juntos descobrirmos mais um tesouro. E hoje nós vamos falar sobre uma férias que a gente vai ter no céu, algo muito divertido. Mas antes da gente falar do tema, eu quero chamar hoje a nossa convidada, ela que é desbravadora, e ela vai estar aqui conosco hoje, uma garota super divertida. Com vocês, Ana Cláudia. Oi, pastor. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Aninha. Nós vamos conversar daqui a pouco, porque antes, você já sabe, né? Eu acho que você já está até esperando mais uma curiosidade bíblica com o nosso querido amigo Fabiano. Fabiano, chega mais. Pastor Guilherme, hoje nós estamos trazendo mais uma curiosidade para essa garotada. E hoje nós iremos falar sobre o segundo templo de Jerusalém. Bem, para a gente falar um pouco sobre esse templo, a gente tem que falar um pouquinho da história para a gente entender o segundo templo. Tá certo? Na Bíblia hebraica, o nome dado ao complexo do templo se chama Beit Yavé, que significa casa de Deus. Tá certo? O templo de Jerusalém, eu vou colocar uma imagem para vocês aí para que vocês possam entender um pouco onde ficava o templo. Nessa imagem que vocês estão vendo, vocês observam aí o Monte Moriá, tá certo? Também conhecido como Monte Sião. Ali vocês estão vendo Jerusalém nos dias de Davi. Vocês estão vendo que a cidade de Jerusalém ficava ali na parte baixa do Monte Moriá, tá certo? Onde ficava ali o palácio de Davi. E lá em cima, no lugar mais alto do Monte Moriá, no Monte Sião, nós encontramos a Eira de Aruna. Essa Eira de Aruna, ela é descrita, ela é dita lá em 2 Samuel, capítulo 24, versos 18 e 25, e 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. E eu deixo isso como dever de casa para que vocês depois pesquisem na sua Bíblia, anote, para que vocês possam ver onde ficava realmente essa Eira de Aruna. Tá certo? Então, o nome Moriá, ele aparece no Antigo Testamento 2 vezes, tá certo? E em hebraico significa alto, lugar alto, né? Região alta, tá certo? E ela aparece pela primeira vez em Gênesis, capítulo 22, verso 2, e também em 1 Crônicas, capítulo 21, né? Que vocês também podem anotar aí e fazer um estudo depois com calma, tá? Vou repetir. Então, a palavra Moriá, ela aparece 2 vezes no Antigo Testamento, que significa lugar alto, região alta. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 22, verso 1 e 1 Crônicas capítulo 21, tá certo? O primeiro templo, né, vocês estão vendo que ali nessa imagem, Jerusalém ficava na parte baixa, na época de Davi. Quando Davi morreu, quem assumiu Jerusalém foi seu filho Salomão. E Salomão construiu o primeiro templo lá na Eira de Aruna, lá no lugar mais alto. Mas que lugar é esse? Esse lugar mais alto, chamado Eira de Aruna, foi o local em que Abraão foi direcionado por Deus para realizar o sacrifício de Isaque. Então, é um lugar sagrado, né? Essa parte mais alta do Monte Moriá, tá certo? E ali foi nesse local que Salomão, filho de Davi, construiu o primeiro templo. Jerusalém foi atacada várias vezes, tá certo? E o segundo templo, ele só foi construído quando Nabucodonosor II atacou Jerusalém, porque depois que o rei Salomão assumiu, ele ampliou a cidade de Jerusalém, e lá no alto, mais alto do Monte Moriá, ele construiu o primeiro templo, tá certo? Aí Nabucodonosor II veio, atacou Jerusalém e destruiu o primeiro templo e levou todos os judeus como escravos para a Babilônia, tá certo? Depois que o povo foi libertado da Babilônia,
E eles retornaram para Jerusalém. E Jerusalém estava destruída, e eles foram reconstruir Jerusalém. Aí o responsável para construir o segundo templo foi um líder chamado Zorobabel, que construiu o segundo templo. E aqui eu tenho uma réplica do segundo templo, que foi construído. E agora, aqui vocês estão vendo que ele tem um local e tem outros locais aqui dentro, que a gente vai falar um pouquinho desses locais. E eu vou colocar para vocês uma imagem de como era o templo na época do rei Salomão. O rei Salomão, quando ele construiu o templo, ele teve como referência o tabernáculo que Deus indicou para Moisés construir na época que o povo passou pelo deserto. E o tabernáculo ele tinha locais específicos. Nessa imagem que vocês estão vendo, quando Salomão construiu um templo realmente de valor para Deus, porque o tabernáculo era feito na tenda. Mas Salomão queria construir uma coisa que tivesse uma beleza para um Deus criador. Porque ele, como rei, ele tinha um palácio. E Deus tinha uma tenda. E aí ele se o meu Deus, se eu tenho um palácio, meu Deus tem que ter uma coisa melhor que o meu palácio. E foi quando Salomão pediu a Deus para construir o primeiro templo. E esse templo, você observa que tem alguns lugares, tem algumas identificações ali para a gente poder compreender. Então, como eu falei, o primeiro templo construído por Salomão, ele usou como referência o tabernáculo. Então, vocês estão vendo aí que existe o pátio. No pátio, você encontra a bacia ali de bronze, né, onde essa bacia tinha água para purificação ritual, né, para aquela purificação ali do ritual junto aos sacerdotes, e também tinha o altar do sacrifício, que era o altar do holocausto, certo? Quando você entrava no templo, você teria o primeiro cômodo. No primeiro cômodo você encontra o lugar santo. Nesse lugar santo, nós encontramos 3 peças fundamentais, que é a menorá, que a gente já falou para vocês aqui na curiosidade, que é aquele candelabro de 7 velas, né? Tinha também o altar de incenso e também tinha a mesa de preposição, onde ficavam 12 pães sempre frescos, e esses pães representavam as 12 tribos de Israel. E depois desse cômodo nós teríamos o segundo cômodo, onde ficava a Arca da Aliança, conhecido como lugar santo dos santos. Não é interessante, pessoal, essa curiosidade? Nós teríamos aqui muitas coisas para falar do templo de Jerusalém, do primeiro, do segundo templo, né? Mas eu vou deixar que vocês também pesquisem um pouco, porque senão a gente ficaria muito tempo aqui para falar. Mas eu espero que tenha dado um gostinho para vocês conhecerem realmente que local maravilhoso foi esse, construído pelo rei Salomão. E depois da destruição dos babilônios, Zorobabel reconstruiu o templo. E no segundo templo, Herodes, ele ampliou a esplanada do templo, que hoje nós encontramos lá, não tem mais o templo, mas você tem lá o Domo da Rocha, né, que hoje é gerenciado pelos muçulmanos. Que curiosidade interessante, não é isso, pastor Guilherme? Então, foi passado aqui mais uma curiosidade para essa garotada. Está contigo, pastor Guilherme. Muito obrigado, Fabiano, que Deus te abençoe. Já estou curioso para a próxima curiosidade. Mas hoje nós vamos falar sobre o tema, né, Aninha? Super interessante, um tal de milênio, um período que a gente vai passar aí no céu. Mas, Aninha, pelo que você estudou, sei que você é uma menina estudiosa, antes da gente chegar lá no milênio, Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. Você lembra que promessa foi essa? Bom, pastor,
Na Bíblia, lá em João 14, do versículo 1 ao 3, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, aqui está dizendo que Deus vai preparar lugar para nós. E onde Ele estiver, nós estejamos junto com eles. Muito bem, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. Pode me corrigir, tá bom? Jesus chega, Ele fala para os discípulos, antes de morrer, que Ele vai preparar um lugar onde vai ter muitos quartos. Ou seja, vai ter lugar para todo mundo lá. Né? Vai ter lugar para todo mundo. Mas tá. E quanto tempo a gente vai passar lá? Quanto tempo os santos reinarão com Cristo nesse lugar? Bom, lá em Apocalipse 20, no versículo 6, diz assim: felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Resumindo, 1000 anos. 1000 anos, né? Que interessante. Ou seja, a gente vai passar 1000 anos de férias, né, com Jesus, desfrutando do céu, conhecendo as belezas. Você sabia que tia Ellen diz que a gente vai fazer um tour lá pelo céu, conhecer as galáxias, as estrelas que ninguém nunca imaginou que existe. Vai ser uma viagem interespacial muito legal. Mas, pastor, eu tenho uma dúvida. Quais as condições dos justos e ímpios durante o milênio? Nossa, Aninha, sua pergunta é muito interessante. Então, olha, a gente viu que Jesus disse que aqueles que crescem, né, ia para o céu, que Ele ia preparar um lugar, e a gente ia ficar lá durante 1000 anos. Né? Eu achei que você ia vir só responder, você veio e jogou uma pergunta para mim agora, né? Mas tudo bem, vamos lá, eu acho que eu consigo me sair dessa. Tem um texto na Bíblia que está lá em Apocalipse 20, Apocalipse é o livro da revelação, e revela muita coisa para a gente, que está em Apocalipse 20, versículo 4 e versículo 5, e eu quero ler, diz assim, ó: vi tronos, João está dizendo, né? Em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O resto dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, Aninha, para tirar a sua dúvida, os justos vivos, aqueles que não morreram, viram Jesus vivos, eles vão para o céu. Aqueles justos que estavam mortos, eles vão ressuscitar e vão aproveitar a viagem e vão para o céu também. Aí agora sobrou 2 grupos, os ímpios vivos e os ímpios mortos, ok? Então vamos lá, os ímpios vivos vão morrer e os ímpios mortos vão continuar mortos, até que se complete o que? O texto que a gente leu, os 1000 anos, tá bom? Então nesse período do milênio só vai estar vivo os justos, aonde? No céu, reinando com Deus. Eu queria ler mais um texto, que é 1 Coríntios 6, 2 e 3. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, só ampliando um pouquinho a sua pergunta, Aninha, alguém deve estar pensando, o que a gente vai fazer no céu então? Você não está pensando aí em casa? Tá bom, a gente vai ficar 1000 anos... Pode ser um negócio meio chato, né? Ficar 1000 anos lá no céu, a gente vai fazer o que lá no céu? Lá no céu, nós vamos julgar. É isso mesmo, nós vamos julgar a justiça de Deus. A gente vai entender por que fulano está lá e por que fulano não está. E a gente vai reconhecer o quanto Deus é justo. Amém? Eu quero muito aqui agradecer a sua presença, Aninha, foi muito legal. Você sabe muito do milênio e eu espero te encontrar lá, hein? Não ouse faltar lá, tá bom? Então vamos fechar aqui com você, que está aí. Eu quero estar lá nesse dia, lá no céu, festejando o milênio, né, conhecendo o meu anjo da guarda, conhecendo aqueles heróis da fé,
né? E depois nós vamos vir para a nova terra. Mas vai ser uma viagem muito legal. E tenha certeza que Deus está esperando a sua decisão e Deus quer que você esteja lá. Queria convidar você agora a fechar seus olhos, eu quero orar com você. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá o privilégio de recomeçar, de estarmos naquele dia lá. Nós queremos estar, Pai, naquele dia do lado direito das pessoas que vão subir contigo para o céu. Nos ajude, ó Pai, a nos mantermos firmes aqui, ó Pai, para estarmos prontos naquele dia. Abençoe a cada um que está aqui assistindo. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Camila, mais uma vez queria te chamar para a parte super legal, dinâmica que você traz para a gente. Camila, com você. Oi, gente, tudo bom? Obrigada, pastor Guilherme, já voltei aqui. Obrigada, Aninha, também, você que estava aí participando com o pastor hoje, falando sobre um tema, olha, muito importante, muito legal, que fala sobre o tema do milênio. Isso mesmo, aprendemos um pouco sobre o milênio hoje e foi muito bom, não é mesmo? Muito obrigada. E tô aqui de volta, né, gente, para trazer umas coisas bem legais para vocês, como relembrando, galera, entra no grupo do WhatsApp, vamos lá, se você já tá lá também, interage, galera. Que grupo que você tá que você não consegue interagir, não é mesmo? Você tá num grupo porque você quer estar lá, porque tem coisas legais para você ver e para você poder interagir. Convidar os seus amigos também para poder conversar lá sobre a classe, sobre o tema que foi falado hoje. Manda lá, gostei de tal coisa que aconteceu, olha, a Aninha falou isso, o pastor falou aquilo, entendi aquilo. Pode falar que vamos adorar poder te ouvir e também responder para você se você tiver algumas perguntas, tá bom? Então, ó, entra no nosso grupo do WhatsApp, tá? Entra lá, interage com a gente, que tem muita coisa boa, tá bom? Se inscreve também no nosso canal, que coisa boa tem aí, não só nos nossos domingos, mas também nos cultos de sábado, de quarta-feira, tem muita coisa boa para todas as pessoas, não é só para os adultos, para você também, desbravador. Tem mensagens muito importantes, como os vimos hoje sobre o milênio e tantas outras, tá bom? Então, olha, lembra da nossa especialidade de rochas minerais? Isso, conseguimos completar. Na verdade, a gente completou a parte teórica, né? Quem é desbravador e faz também especialidade, sabe que chega este momento tão especial de que você precisa apresentar para o seu clube, para o seu conselheiro, fazer uma exposição das suas rochas minerais. Vocês conseguiram aí várias rochas, não é mesmo? Que era requisitos para vocês conseguirem, para vocês acharem informações sobre elas. Então, este é o momento de vocês mostrarem o seu trabalho duro, que vocês conseguiram completar a especialidade de rochas minerais, apresentando para o seu clube e para o seu conselheiro e o seu instrutor. É hora de se mostrar mesmo, gravador. Esse é o momento. Mostra lá o que você fez, o que você achou, todas as informações, o que você descobriu sobre rochas minerais. Esse é o momento para você, ó, check. Conseguir mais uma especialidade e conseguir completar, acrescentar uma especialidade na sua faixa. Tá bom? É isso aí, completamos então a especialidade de rochas minerais, mas temos mais uma atividade para você, desbravador. Vai aparecer aí na sua tela, neste momento, a especialidade, na verdade, o requisito que você precisa fazer, e hoje é para os pioneiros. Vamos lá? Pioneiro, lê comigo. Você precisa realizar a leitura bíblica de Eclesiastes 11 e 12. Você realiza a leitura, tá bom? Manda para o seu conselheiro uma foto de você lendo. Fala também para eles o que você achou desses 2 capítulos, porque são capítulos bem legais. Tenho certeza que você vai conseguir ter uma conversa bem bacana com o seu conselheiro e o seu instrutor, falando o que você aprendeu sobre Eclesiastes, esse livro tão importante da Bíblia, tá bom? Então, anotado? Tudo certinho? Coisas bem fáceis, bem gostosas de fazer, não é mesmo? Mais uma especialidade, mais um requisito para você conseguir fazer, contabilizar aí, colocar no seu caderno, para conseguir aprender mais também sobre a Bíblia, aprender mais sobre Deus. Tá bom, gente? Hoje foi rapidinho, né? Mas são informações muito importantes. Não se esqueça do que foi falado, volta se você precisar para poder rever o conteúdo, rever também as curiosidades que nós aprendemos hoje com o Fabiano. Tem muita coisa boa, você pode ver os outros vídeos dos outros dias também, que são coisas muito legais para você não esquecer, deixar gravadinho aqui, tá bom? Então, desbravador, um beijo para você e ó, nosso encontro tá marcado, né? 9h30 da manhã, neste mesmo canal. Até domingo que vem. Tchau!